Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Neste momento estou aqui no Outlet Premium, resolvendo algumas coisas pro lado de cá. E aí resolvi dar um tempinho por aqui e aproveitei a oportunidade para poder gravar para vocês. Hoje estou na correria, tendo que resolver algumas questões na rua, e por conta disso é a oportunidade que a gente tem aí de conversar, de dialogar, de trazer informação, de trazer opinião, de trazer um panorama que eu acho que é relevante de ser abordado aqui no nosso canal, tendo em vista que não falamos só sobre o time profissional do Bahia, falamos sobre divisão de base, sobre time feminino, sobre perspectiva de futuro. Gostamos de trazer um apanhado sobre o que tem acontecido para além daquilo que é mais fácil de se ter acesso, né? De se acompanhar ali no dia a dia, através dos portais de informações referentes ao nosso Esquadrão de Aço. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre algumas questões relevantes de divisão de base, e devido a isso, eu peço que você contribua com o like, com o gostei, para poder impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal, difundir o nome do Esporte Clube Bahia e fazer com que essa pauta, que é tão relevante, acabe tendo o alcance justo, o alcance que merece, tá? Até porque só teremos bola rolando para o time profissional do Bahia na próxima terça-feira, diante da equipe do São Paulo, na Arena Fonte Nova. Iremos falar um pouquinho também sobre isso, porque o Bahia retomou as suas atividades agora há pouco, né? Às 3h30 aí, com atividade lá no CT Evaristo de Macedo. E também tem novidade para esse jogo, que é importante de ser destacado para o torcedor tricolor, tá? Então clica muito no gostei, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Você já sabe do protocolo habitual. Bom, vamos começar falando sobre essa partida, vamos começar falando sobre essa situação do jogo do Bahia contra a equipe do São Paulo na Arena Fonte Nova, no próximo dia 5 de novembro, terça-feira que vem. Inclusive, até comunicar a vocês que por conta disso, nosso Zona Mista, que acontece toda terça-feira, vai acontecer na segunda, no mesmo horário, às 20 horas, e a gente conta com a sua presença. No dia 4 vai ter Zona Mista, no dia 5 já vai ter jogo do Bahia, então vai ser uma oportunidade também para a gente poder falar um pouco mais sobre essa partida. E, como acontece também toda quarta-feira, tem live com um convidado especial, convidado que vai falar com a gente sobre o novo CT do Bahia, que vai falar com a gente sobre mercado, sobre esse momento atual do clube, repórter, mas a gente sempre mantém esse suspensezinho, essa surpresa em dia de quarta, né? Dia de quarta, essa live aí com convidado de surpresa que a gente faz para vocês, então acompanha a partir das 19 horas. Sobre o jogo contra o São Paulo, meus amigos, já está liberado, já está apto através dos portais do clube, do portal do sócio do Esquadrão e do aplicativo da Ingresse. Na realidade, tudo direciona para o aplicativo da Ingresse, para você poder fazer o seu check-in, tá? Muita gente já relatando aí nos grupos que fez o check-in pela primeira vez, e aí os valores acabam variando. A galera do Leste paga um valor, a galera do Norte e do Leste paga outro valor, e assim por diante. Só o pessoal do lounge ali que não tem necessidade de pagar o valor, tá? Mas os demais setores têm que pagar esse valor do check-in, e aí é o primeiro jogo do mês. Nos jogos seguintes que acontecerão no mês de novembro, o valor vai reduzindo para 10% do valor do ingresso e posteriormente para 5% do valor do ingresso. Você já pode conferir através das redes sociais do clube ou através do aplicativo, como eu falei, da Ingresse. Adiante do seu lado, se você quiser se fazer presente nesse jogo contra o São Paulo. E é sempre bom lembrar, a gente já fez alguns conteúdos informativos sobre isso, mas se você desistir de ir, você tem 24 horas antes do jogo ali rolar, para poder ter sua grana de volta, receber esse reembolso e cancelar o seu check-in. Quem não fizer o check-in, naturalmente a vaga vai ser aberta para que os ingressos sejam vendidos ali para a torcida de maneira geral, tá? Já falamos muito sobre essa questão do check-in, então dessa vez eu não vou ficar aqui me aprofundando, emitindo opinião, batendo na mesma tecla. Já fizemos um vídeo extenso, grande, vasto sobre isso. Já opinamos em diversas oportunidades em live, inclusive tem saído alguns cortes nas CNB Lives com nosso querido Caio Leone, que esteve com a gente na semana passada em live falando sobre essa temática. Vale a pena você conferir, mas para não ficar algo repetitivo, maçante, a gente apenas traz, neste caso aí, a informação alertando você, torcedor tricolor, que já está tudo apto aí para você poder fazer o seu check-in e se confirmar nesse jogo contra o São Paulo. Outro destaque do nosso vídeo de hoje, antes da gente entrar na temática de divisão de base com relação à matéria que eu julgo como muito relevante que a gente vai trazer aqui, é a respeito da entrevista que a gente fez recentemente, na semana passada, com o Nilton Mota.
Nilton Mota coordenou por muitos anos a base do Bahia, esteve presente naquele elenco que foi campeão em 88, no corpo diretivo. Ele, inclusive, estava lá no vestiário, estava lá no Beira-Rio, naquele empate contra o Internacional em 89, que deu título para o Sport Clube Bahia, nosso bicampeonato nacional. Também trabalhou na base do nosso rival, do Vitória da Bahia, e ele trouxe aí relatos agora como responsável pela base da Jacuipense, de que o Bahia está, né, on fire na divisão de base, né? Captando muito jogador, colocando categorias com 50 atletas, prospectando jogadores em tudo que é lugar e tendo realmente muitos jogadores dentro de cada categoria. E por conta disso, o Bahia tem promovido torneios. O Bahia mesmo tem organizado algumas competições próprias para esses jogadores atuarem, para esses jogadores estarem expostos em um nível competitivo mais elevado, para esses jogadores serem julgados, avaliados, testados, né? Então, além das competições nacionais, além das competições estaduais, o Bahia tem tido uma hegemonia absurda, foi campeão baiano sub-15, sub-17, sub-20 esse ano, tá agora já nas quartas de final da Copa do Brasil, inclusive vai pegar o Goiás, definindo que os jogos acontecerão no dia 30 de outubro e no dia 6, né? E agora o Bahia tem tido tudo vulgo hoje, né? E o Bahia tá aí daquele jeito insano na divisão de base. A gente sabe que tem que ter o processo de desenvolvimento, tem que ter o processo de lançamento, e para tudo isso tem que ter responsabilidade, tem que ter cuidado, tem que ter afago e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, nessas categorias iniciais é muito importante você ter gente, porque tem alguns que se desenvolvem de imediato, tem outros que demoram um pouco para se desenvolver, e através desses torneios, através dessas avaliações internas, você vai percebendo a capacidade que cada um tem de encontrar a sua melhor forma. E Nilton Mota falou sobre isso no nosso programa, lá no Zona Mista, inclusive revelou que recebeu uma ligação do Bahia com convite para poder participar de competição, né? Revelou aí em primeira mão isso, e a tendência é que temos mais competições, mais torneios e que a base vá se desenvolvendo. É um trabalho que vai dar resultado, é inevitável, cara, não tem como não dar resultado, vai dar resultado. A questão é ter paciência, mesmo que os resultados em campo, a nível estadual e regional, já estejam acontecendo, ainda vão acontecer a nível nacional. Ontem a gente inclusive soltou vídeo sobre isso com declaração de Marcelo Teixeira lá para o Vender Casagrande, falando sobre agora buscar os títulos nacionais, mas é um trabalho que vai dar resultado e vai dar resultado muito próspero para o Bahia se tornar autossustentável, vai gerar resultado de retorno financeiro e também de retorno técnico para a equipe principal. Agora, é evidentemente que tem que utilizar, tem muito moleque bom hoje, por exemplo, que já está dando resultado e que poderia estar sendo melhor aproveitado, tá? Veja aí o que disse Nilton Mota, vou trazer esse recorte para você poder conferir. Esse recorte está postado nas nossas redes sociais, você pode ver por lá também. Confira aí. O Bahia criou um perfil dos seus atletas, o Bahia tem feito muita busca. A gente tem, vamos dizer assim, admirado o empenho, a dedicação, os observadores. Ainda essa semana eu recebi uma ligação do Bahia propondo fazer um quadrangular com Jacuipense, com SSA e com Galícia. Um quadrangular, categoria sub-13, 3 rodadas, um em cada campo. E eu prontamente topei, a gente já marcou uma Copa, entendeu? Copa Pivetes Tricolor, o Bahia nos procurou, a gente atende. Eu tô vendo o Bahia interessado, tô vendo o Bahia gastando, tô vendo o Bahia investindo. Agora, eu quero ver o Bahia lançando. O trabalho da base é bom no momento que o profissional lança. Quais são as funções de uma base? Ganhar título. Tô dizendo pela ordem. Ganhar título, botar jogador no time profissional e vender. Palmeiras faz os 3, entendeu? Ganha título, bota jogador no profissional e vende. Trabalho perfeito. Outro destaque, meus amigos, é para a matéria do Jornal AS da Espanha. O Jornal AS já tinha falado sobre Juan Pablo, inclusive comparando a Vitor Roque e a Endrick, dois jogadores brasileiros que estão no Real Madrid e no Barcelona e que mostraram muito potencial logo cedo. E eles já falaram sobre o Juan Pablo, já teve matéria de fora também da Premier League Brasil e tudo mais, falando sobre Del. Dois destaques que são muito comentados e vem tendo muito destaque, muita relevância. Mas tem outros dois moleques que foram destacados aí agora no Jornal AS, porque foram os artilheiros do Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, respectivamente. Ricardo, no Sub-15, e Rian Nascimento, no Sub-17. Dois jogadores que não são tão comentados, mas que agora apareceram no Jornal AS e certamente vão ser mais comentados, melhor observados, e também vem se destacando bastante na base do Sport Clube Bahia, tá? Atenção nesses moleques e veja aí a matéria que eu vou trazer para vocês poderem conferir do Jornal AS, exaltando a divisão de base do esquadrão. A tradução Jornal AS diz o seguinte: esta é a grande arma ofensiva que o Citigroup prepara no Brasil. Rian Nascimento se tornou um dos grandes nomes do futebol de base no Brasil e seu desenvolvimento chama a atenção em atuações cada vez mais altas.
Rian Nascimento é um dos nomes do momento no futebol de base brasileiro, após as atuações que completou no estadual baiano, que conquistou com o Bahia, conjunto que pertence ao City Group, onde já chamou a atenção. O atacante foi uma figura-chave na hora da conquista do título, já que também terminou como artilheiro com 9 gols. Quem sabe se o relevo de Haaland chega em algum ano, né, do Nordeste do Brasil. Nascimento viveu um dos melhores dias da sua promissora carreira ao conquistar um novo troféu com seu clube de formação. Na final do estadual contra a Estrela de Março, marcou o único gol da partida no duelo de ida e na volta somou uma assistência para confirmar que o campeonato era dele. O jovem atacante, depois de levantar o troféu coletivo e a bola de ouro do torneio, elogiou o clube ao qual chegou aos 10 anos e narrou quais são seus grandes objetivos. Abre aspas, o Bahia tem uma estrutura incrível, está passando por uma transformação em sua canteira e é um dos principais clubes do país. Sabemos do investimento que está sendo feito e de quem está atento a nós. Tenho sonhos e objetivos na minha carreira, mas isso vai depender do meu desempenho aqui na base, nos campeonatos. Quero evoluir ainda mais, ser uma referência, chegar à equipe profissional, me tornar um ídolo e ganhar títulos com o Bahia. Rian se juntou ao Bahia com apenas 10 anos de idade e rapidamente começou a se destacar com gols e títulos. Foi campeão do Campeonato Baiano em 4 categorias diferentes, sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20. Não é à toa que já chamou a atenção tanto do clube quanto dos investidores do City Group. No campo de jogo, Nascimento se destaca por um físico poderoso que lhe permite ser determinante na área tanto para buscar o chute quanto para lutar com os defensores rivais. Ele também tem a velocidade que precisa para causar danos ao contra-ataque e ser prejudicial com espaços. Um atacante muito interessante que finaliza sua passagem para o futebol profissional e, por que não, para realizar o sonho de chegar à Europa, ou mais precisamente, a Manchester. Essa é a matéria do Juan Lopezino, lá do Jornal AS. Bom, rapaziada, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, com esse assunto que eu julgo como muito importante, muito relevante. Eu quero saber a sua opinião. Fala nos comentários e, claro, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Até a próxima. Forte abraço. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?